beleza? Tudo bem com você aí do outro lado? Ó, começando mais um Manchinha Cast, tá? Sempre contando histórias empreendedoras para poder te inspirar aí do outro lado. Então pode ficar aí porque o programa de hoje vai ser super mais que especial. Já deixa seu like. Se você não fez nenhuma boa ação hoje, se você não mandou nenhum tijolinho pro céu, dá essa moral. Sério mesmo, quer mandar um tijolinho pro céu agora? Clica no botão de se inscrever aí. Tá? Deixa seu like também. E durante aqui o bate-papo, você vai deixando o seu comentário. Beleza? Então, ó, quero agradecer aquela galera que tá junto com a gente, tá? Vai aparecer na sua tela aí, tá bom? Os nossos parceiros, empreendedores aqui da cidade de Três Rios, tá? Se você que tá aí do outro lado é empreendedor também, quer fortalecer a sua marca, gerar autoridade aí para sua marca, você também pode estar anunciando com a gente aqui no Manchinha Cast, beleza? Chama a gente lá no direct do nosso Instagram, @ManchinhaCast. São mais de 60 mil visualizações por mês, ou então o quê? 2.000 visualizações por dia aí no nosso Instagram, tá bom? E lá você pode acompanhar também os cortes de várias pessoas que passaram por aqui, são mais de 60 entrevistados. Com certeza alguma história ali vai te inspirar a começar a empreender ou a não desistir do seu empreendimento, tá? Ou fazer o melhor de você estar aí no CNPJ do seu patrão. Beleza? Então vamos que vamos, deixa eu ler a biografia dessa pessoa que tá junto aqui com a gente. Cadê a biografia? Sumiu aqui, partiu. Ó, seguinte, ela é jornalista há 10 anos e comunicadora desde antes da sua graduação. Ela é empresária, ela é apresentadora e ela é CEO, sócia proprietária do programa Cidade em Foco e da página News. Ela começou a empreender com apenas um ano após se formar, construindo uma trajetória pautada pela comunicação, inovação e compromisso com a informação. Tá? E tem muito mais coisas aqui que ela vai contar pra gente durante o nosso bate-papo, beleza? Então é isso aí, pode cortar pra ela. Tatila Nascimento junto com a gente. Fala, minha amiga, beleza? Olá! Oi pra todo mundo que tá assistindo a gente. Que prazer estar aqui. Fiquei emocionada você lendo a minha biografia. Tá vendo? É mesmo. Tá mesmo, o olhinho dela tá brilhando aqui. Gente, que chique, né? Tão importante. Quero agradecer, antes de mais nada, pelo convite de vir dividir um pouquinho da minha história com todos os seus ouvintes, seus telespectadores. Você que eu já te conheço há muito tempo, né? Já te entrevistei. Nesses 10 anos aqui eu tô dentro dessa pauta dela aí. Gente, prazer. Espero que sirva de inspiração para quem tá assistindo a gente, quem tá pensando em empreender, igual você falou, ou quem já tá empreendendo e tá pensando em desistir. Não desiste não, gente. Desiste não, vai dar certo. Vai dar certo. E é verdade, o que acontece? A Tatila eu a conheci já tem muitos anos, assim, pelo menos nesses 10 anos aí, tá? Junto com o Marquinhos Lasnor, era o canal 3 ou canal 5? Sim, era o 3, não era? Não, era o 5. 5? Era o 5. No canal 5, aqui onde a gente está, tem um estúdio aqui do podcast, e do lado tem um estúdio da Cristomania, né? Uma web rádio católica que a gente tem aqui em Três Rios há quase 15 anos, ou deve ter 15 anos já. E nesse meio tempo, quando era lá em casa, cara, no quarto, que é o quarto dos meus filhos hoje, ela foi lá com o Marquinhos, na maior humildade, os dois, e me entrevistaram, né? Tá no YouTube também, você lembra de qual canal? Deve estar no YouTube até hoje, tá, né? No YouTube, eu não lembro em qual, mas tá lá. Né? Eu não lembro qual canal que vocês tinham lá. Também. A gente, na verdade, a gente tinha um quadro dentro de um programa que era exibido lá. Tá, entendeu? Então a gente tinha era um quadro. É isso. Bacana. E depois, quando nós viemos aqui pro centro, né? E aí você, eu quero te entrevistar de novo. Falei, mas você já entrevistou, te contou essa? Não, mas agora você tá em outro local, tal, então vale a pena você contar dessa história, né? Então, assim, eu acho que não é por isso, tá? Eu não pensei nisso. É justamente pela sua trajetória de todo esse tempo. Mas, de alguma forma, é uma forma também de te honrar pelo que você fez por mim, né? Com a maior humildade, me entrevistando, me dando, né? Me dando mídia, né, cara? Ainda mais com uma rádio tão segmentada, né? Um segmento ali, algo que é tão difícil, algo que é tão segmentado, é muito difícil, né, de ter oportunidade. Mas como não é sobre mim, é sobre você hoje, né? Então é o seguinte, todo empreendedor tem um começo, né? Sim. Tem um começo. Então, antes de ser jornalista, né? Antes de ser empresária, quem era a Tatila? Então, eu sempre brinco que eu sempre quis ser artista. Eu acredito que eu sempre fui artista. Eu nunca pensei em ser empreendedora, acredita? Não, né? Não, eu queria ser artista. Eu queria trabalhar com teatro, com televisão. Então, desde pequena, eu tinha isso. Eu queria fazer teatro. Então, minha mãe levou eu bem novinha pra fazer teatro. Comecei nessa área do teatro lá em Paraíba. Fazia aula de teclado na escola quando eu era criança. Então, eu me imaginava naquele mundo cor-de-rosa que
Eu ia trabalhar na Globo, a verdade era essa. A verdade era essa. Eu queria trabalhar nas novelas da Globo, e cresci, de certa maneira, com esse sonho, com essa vontade, e trilhando meu caminho para esse segmento. Até que eu me formo. Faço 18 anos, me formo, e aí vou fazer a faculdade. E a gente sabe que quem mora no interior é bem difícil, né? Pra você trilhar uma carreira nessa questão do audiovisual, de teatro. Ou você vai embora pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, e tem que ter uma estrutura pra você se manter lá. Ou você dá uma de louco e vai embora, né? E tenta a sorte. Ou é muito complicado se você não tiver um padrinho, se você não nasceu herdeiro, não tiver quem te banque lá. Exatamente. E aí eu entendo que eu preciso estudar e me formar pra ter uma renda, ter o meu dinheiro e ter minha independência, que eu sempre quis isso. Eu sempre falei, eu quero ter minha independência, quero ter minha casa, meu carro, quero fazer o que eu quiser da minha vida, ter o meu dinheiro, né? Digamos assim. E aí vou fazer vestibular, não tinha dinheiro pra estudar fora, passo pra informática. Ciências da computação, começo a estudar. Horrível, odiei. Mas mesmo assim fiz 3 períodos. Mas no final já tava no fundo da sala fazendo música. Eu e um amigo meu escrevendo música. É mesmo? Foi. Aí saio, passo pra enfermagem. Horrível também. Nada a ver. Eu passo mal junto com os pacientes. Largo. Aí falei assim, quer saber? Vou estudar música. Vou estudar música. Começo a fazer aula de violão, aula de canto, aula de teclado, que eu já fazia quando era criança. Fico 1 ano lá estudando. Beleza, uma maravilha. Aí eu paro e falo assim, gente, os anos estão passando. Os meus amigos estão começando quase a se formar já na faculdade e eu tô aqui e não tenho nada. O que eu vou fazer da vida? Aí começo a pensar, o que eu posso fazer que vai me levar aonde eu quero chegar? Que era na questão do teatro, das artes, do audiovisual ali, mas que eu consiga ter uma renda. Aí vem o jornalismo, vem a comunicação. E eu, por gostar de teatro, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de vídeo, vou fazer jornalismo. Mas com a ideia de trabalhar, até então, a minha ideia era o quê? Eu queria trabalhar na Rio Sul, eu ia estudar, ia trabalhar na Rio Sul, que me levaria lá pra Globo. Boa. Você pensa assim, enfim. Aí vou estudar, faço a faculdade de jornalismo em Juiz de Fora, e aí é até engraçado, depois eu vou falar agora e lá no final vocês vão entender. Eu passei para comunicação social e você podia escolher ou jornalismo ou publicidade. Aí eu paro e penso, gente, eu não sou nada criativa. Se eu for fazer publicidade, eu vou morrer de fome. Vou eu pro jornalismo, né? Notícia, factual, gostava daquilo ali. Vai lá e faz aquilo. Fui fazer jornalismo. Foi, assim, um período incrível na minha vida. A faculdade de jornalismo é maravilhosa. Bacana. Se alguém gostar, tiver oportunidade, pode fazer. Porque é muito bom. Me formo em 2016. E aí começo a trabalhar de fato como jornalista. Porém, eu já fazia algumas coisas, igual você falou. A época do Marquinho, que eu fazia o programa com o Marquinho, né? O quadro, eu não estudava ainda. Eu ainda não tinha faculdade. Era só por amor mesmo. Era só por amor. Ele me chamou, você gosta, vamos fazer e bora. E deu certo, foi muito legal, foi um período muito bacana de aprendizado, que a gente não tinha noção, né, de como fazia nada. Era uma câmera e um sonho, literalmente. E foi um período muito bacana. Quando eu comecei a estudar também, o que eu pensei? Eu passei alguns anos, 2, 3 anos ali pulando de faculdade, pulando de curso. Eu preciso me tornar conhecida na área, eu preciso ganhar o meu espaço ali. E até um professor meu falou assim, gente, no primeiro dia de aula, o que vai diferenciar vocês lá na frente, no final, no dia da formatura, é o processo de vocês até lá, o que vocês fizeram até lá. Então eu começo a faculdade, começo a fazer estágio na Prefeitura de Paraíba do Sul, estágio 0800, porque era época na área de comunicação, na Secretaria de Comunicação, e era época de política. Então, era ano eleitoral, não podia pagar. E eu falo, não, quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero ficar conhecida ali no ramo, eu achava importante eu estar ali. Fico quase 1 ano na prefeitura, o último ano de troca de governo, né? Termino ali, tenho uma oportunidade de fazer estágio aqui em Três Rios, na Revista On. Não sei se você lembra da Revista On. Fico 2 anos na Revista On, e ainda faltava quase 2 anos para me formar. E por ser estágio, né, não poderia ficar mais tempo. Por causa de relação ao contrato, teria que ter formado. Sim. E aí, eu abro a minha empresa. Mas assim, sem pretensão alguma. Eu abri a empresa em 2024, finalzinho de 2024, só para poder tirar nota para prestar serviço para a revista. Porque eu continuei escrevendo e eu não poderia prestar serviço sem nota. Então, eu abro a minha empresa, um MEI ali, sem pretensão alguma, só para emitir nota. Só para emitir nota. Aí o início do empreendedorismo foi esse.
Tá, você falou que comunicava até antes mesmo, né, de estar formada. Você lembra qual foi a primeira matéria, assim, que você fez, que você fala, cara, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida? Então, eu não lembro a primeira tempo matéria, todo. mas eu lembro Ou projetos. que eu ia muito em festa, em exposição, minha mãe me levava muito em exposição, e eu via os repórteres ali do outro lado, que geralmente fica separado. O pessoal que vai ver o show tem uma área ali que os repórteres ficam pra poder filmar e tem um espaço ali melhor pra você trabalhar. E eu lembro que eu ficava olhando aquilo ali, eu achava aquilo ali fantástico. Eu falava, gente, queria estar ali, queria ser aquela pessoa. Eu achava aquilo muito legal. Então, assim, é a primeira memória que eu tenho de um momento que eu falava assim, gente, talvez seja aquilo ali que eu quero ir. Entendi. O olhinho já brilhava ali, né? Já. Quando você olhava essa galera ali Já. da imprensa. Da imprensa, né? isso. E aí, nesse 1 ano depois, então, né, que aí você nem que você decidiu que queria empreender, você abriu o CNPJ. Eu abri o CNPJ pra poder tirar nota. Mas assim, eu nunca pensei em ser empreendedora, em ser empresária, em ter meu próprio negócio. Eu queria fazer Então foi uma meu necessidade ou oportunidade, não sei, necessidade misturada com Eu oportunidade. acho que foi uma necessidade que acabou sendo uma oportunidade, né? Eu acho que Deus já estava trilhando um caminho ali, mesmo sem eu saber. Ele já estava começando a botar a mão dele, falando assim, você vai ter que ir por aqui, minha filha. Você lembra se tinha algum maior medo, assim, nessa época? Não, eu não tinha, porque eu não tinha noção do que era empreender. Eu não tinha noção do que era ser um empresário. Então, eu só abria. Eu tenho muito isso também, sabe? Tem oportunidade, você faz. Eu não tinha medo, eu não tinha noção da grandiosidade que é ser um empresário, sabe? Eu não tinha noção do que aquele CNPJ que eu abri ali pra tirar nota ia se transformar. Até onde ele poderia ir, né? A princípio era só pra tirar nota, eu ia me formar e aquilo ia ficar pra lá. Você lembra qual foi o primeiro investimento que você fez? Falar assim, não, agora eu vou fazer um investimento aqui porque agora eu tô começando, sei, vou comprar terninho, vai ser um microfone, vai ser uma manopla, vai ser o quê? Não, então, Que agora eu sou repórter. Eu acredito que eu tenha entendido isso depois. Porque o que acontece? Eu me formo ali em 2016 e começo a trabalhar na TGB. Que era uma TGB daqui de Três Rios, era um canal de TV. Que estava sendo lançado naquele ano, então eu colo o grau em abril de 2016, num sábado, na segunda-feira eu começo a trabalhar, como repórter mesmo, auxiliando ali os repórteres que já tinham formados na TGB. E ali eu começo a entender de fato o que é ser um jornalista, como é trabalhar como um jornalista, sempre no audiovisual, eu sempre gostei do audiovisual. Apesar da revista eu fazer muito texto, na TV eu já entrei no audiovisual. E ali eu começo a entender, até você falou o negócio da roupa, o jeito que eu tinha que me vestir, o blazer, a roupa colorida, a roupa que chamava muita atenção que não poderia. Eu começar a trilhar o meu caminho mais profissionalmente depois de formada. Tem alguém que você se inspira, assim, que você se inspirava nessa parte de jornalismo? Não. Que você olha assim e fala, caramba, Glória Maria, não sei quem. Fátima Bernardes, não sei quem lá. E qual que era o jornalismo? Era o jornalismo mais sério? Sim, que você olhava? Ou não? Um jornalismo esportivo? Eu sempre tive vontade de trabalhar com entretenimento. Jornalismo mais de entretenimento, de eventos, coberturas. Só que assim, a gente sabe que você tem que trabalhar com tudo. Não pode escolher, né? Não pode escolher, ainda mais no interior, né? Eu comecei a trabalhar com factual. E foi o que me moldou. É a notícia ali, o dia a dia, a polícia. Aconteceu, virou notícia. A política, a festa também. Mas assim, aconteceu, virou notícia. Cara, bacana, hein? Cara, que passa um filme assim na cabeça, assim, porque igual eu fui muito dessa comunicação do rádio, né, da web rádio, pô, eu desbravei tudo isso enquanto não existia web em Três Rios, eu acho que praticamente quase no Brasil todo, né, e eu sei exatamente o que você tá falando. E assim, pô, empreender na cidade, hoje em dia a tecnologia tá muito aí, mas quando se fala de 10 anos atrás, cara, é muita coragem. Assim, é meio que você nadar de braçada, assim, sozinha, cara. Acho que ficava até difícil de ter alguém pra te ajudar, de ter apoio. Eu acho que o grande desafio, o maior desafio foi exatamente esse. Pessoas que acreditassem que aquilo poderia dar certo. Como que aconteceu? Eu tava na TGB até então. Quando fez 1 ano, mais ou menos, que eu tava na TGB, surgiu a oportunidade de eu abrir uma produtora. E, consequentemente, um programa de TV. Qual era a ideia? A ideia era dar voz à população. E assim nasce o Cidade em Foco. Nasce o projeto do Cidade em Foco. A ideia inicial era dar voz à população que, na maioria das vezes, não era ouvida.
Às vezes as pessoas falam, pedem por socorro e ninguém escuta. Uhum. Então, a gente queria fazer o quê? A gente queria dar voz a essas pessoas. A gente queria ser a voz dessas pessoas através do nosso trabalho. Porém, isso há 10 anos, onde a internet não tinha protagonismo algum até então. Então, todo mundo falou assim, você é maluca. Você vai passar fome, você acabou de se formar. Aí, tem uma situação engraçada que, na época, quando eu decido empreender, quando eu decido virar uma empreendedora, de fato, ali, montar o Cidade em Foco, surge uma vaga na Rio Sul. Ah, é? Surgiu uma vaga, eles queriam uma repórter daqui da região, que fosse formada, que tivesse experiência. E eu já tinha 1 ano de formada ali, 1 ano trabalhando. Quer dizer, não sei se eu seria aprovada, mas a possibilidade estava ali. Uhum. E aí eu paro e penso, eu falo, gente, e aí? É a Rio Sul que eu estudei pra estar ali. Só que ao mesmo tempo, tinha todo o projeto do Cidade em Foco sendo montado e que eu já tinha assumido uma responsabilidade de estar ali. E aí eu deixo a Rio Sul e dou início ao projeto do Cidade em Foco, a minha vida como empreendedora, sem ter noção alguma do que era ser uma empresária. E tem alguma decisão lá atrás que você, olhando hoje, você faria diferente? Não, eu acho que tudo que eu fiz me trouxe aonde eu tô hoje. Talvez se eu tivesse decidido em algum momento por algo diferente, eu poderia estar melhor ou pior aqui em Três Rios ou no Rio de Janeiro, eu não sei. Só que eu acredito que tudo que eu fiz foi do jeito que eu achava que era pra ser feito naquele momento. Uhum. E ponto. Se poderia ter sido diferente, eu não sei. Mas eu achei que era pra fazer daquele jeito, eu fui lá e fiz. E de certa maneira as coisas deram certo, né? Deram certo. Quando eu olho pra trás assim, eu vejo, né? São 10 anos de trabalho, não são 10 dias, né? É muita história, é muito desafio. E como que é? Porque assim, as pessoas costumam te olhar e ver a apresentadora, né? Mas como que é os bastidores, né? O bastidor onde tudo acontece. Como que é um dia comum, assim, da Tatíla? É correria, tá? Um dia comum é correria. Tem dias que são mais tranquilos, mas tem dias... Eu até posto muito na rede social, às vezes, quando eu tenho muita coisa pra fazer, eu vou postando, e você não para. Porque o que acontece? Hoje em dia eu faço tudo dentro ali do meu trabalho. Eu aprendi a fazer tudo, eu tive que aprender a fazer tudo. E que bom que eu aprendi a fazer tudo. O empreendedor, sabe? né? É o empreendedor. Ele que bom, quando eu comecei... tudo. Eu não tinha... Foi o que eu falei, eu não tinha noção do que era ser empresário. Uhum. Então, a gente monta o Cidade em Foco e começa a trabalhar. E aí você para e fala assim, tá, e agora? Não tem ninguém ali pra te ajudar. Não tem patrão, não tem ninguém te mostrando como faz. Então é você com você. O projeto era literalmente nosso. Então a gente começa a aprender passo a passo. Eu tive que aprender a parte toda administrativa, porque a gente não tinha dinheiro pra poder trabalhar, pra poder contratar uma pessoa, né, um administrador ali. Então a gente começa a aprender a fazer tudo. Aprender a mexer com contrato, a mexer com documentação, aprender a você se portar diante de um empresário, diante de um contratante, porque é diferente, a pessoa tem 30 anos ali, então, quer dizer, você tá começando. Tem uma situação até engraçada, que a gente foi fazer uma gravação com um líder, né, com um político na época, a gente estava começando a trabalhar, e aí ele virou pra mim e falou assim, tá, mas o Cidade em Foco é de quem? De quem? Aí a gente virou e falou assim, é nosso. Não, sim, é de vocês, mas quem tá por trás? Então, assim, existia aquele preconceito atrás. Pô, 2 pessoas jovens querendo construir uma história, mas as pessoas não acreditavam. Eu sei como é que é. E tentando sobreviver em um mundo até então distante que era a internet. Porque o projeto do Cidade em Foco era trabalhar com a internet. Tudo online, né? Tudo online, era trazer isso. A gente começou com o Facebook, né? Então, a gente aprendeu desde o início a montar o estúdio. Qual era o verde certo da parede? Como que botava a luz, onde que encaixava a luz perfeita. E com o que a gente tinha ali. Então a gente começa a trabalhar, a fazer casamento, fazer aniversário e trilhar o caminho para as pessoas conhecerem a gente como jornalista, como um programa jornalístico voltado para a região. Então, assim, foram anos de luta. Tem alguma... Você falou aí da parte administrativa, né? Que você precisou desenvolver. Mas tem alguma habilidade que você teve que desenvolver e que você nunca imaginou que teria, que faria? Você fala, cara, eu nunca imaginei aprender isso, ou ter que fazer isso, né? Eu acredito que seja essa parte administrativa. Porque até então você queria só... Eu queria estar lá aparecendo, às câmeras, né? Entendeu? Eu sempre gostei de falar assim, vamos gravar, vamos, o que vai fazer? Bora.
Gravando. Gravando. E quando você vem por trás ali, é muito trabalho. Eu não imaginava que ser empresário, que ter um empreendimento era muito trabalho. Tem muita gente que fala assim, vou ser dono do meu próprio negócio, vou ficar de boa. Vai ser tudo tranquilo. E não, é muito diferente. Se você não estiver ali todo dia, se você não acordar cedo, dormir tarde, lutar por aquilo pra conquistar o seu espaço, você não vai pra frente, não dá certo. Teve algum momento que você pensou em desistir? Teve. Assim, o que aconteceu? Teve um desses dias lá no início mesmo, a gente viajou 3 cidades, era um sábado, a gente viajou 3 cidades pra poder gravar, fazer matéria pro Cidade em Foco mesmo, isso bem lá no início, a gente não era conhecido, não era nada, Cidade em Foco era uma formiguinha ainda. Então a gente viaja 3 cidades naquele sábado, eu chego em casa por volta de 5 horas da tarde, tomo banho em Paraíba, pego o ônibus, venho pra Três Rios pra fazer aniversário de criança, tirar foto. Venho de ônibus, vou pro aniversário, a criança chora o aniversário inteiro, eu não consigo tirar foto, eu tenho que tirar foto porque eu tenho que entregar aquele conteúdo, né? E aí eu volto, paro na rodoviária ali, meia-noite pra voltar pra pegar o último ônibus, né, pra ir pra casa. Aí naquele dia eu parei e falei assim, gente, não é pra isso que eu estudei, sabe? Será que é isso mesmo que eu tenho que passar? Tanto sufoco, tanto sacrifício. Aí esse dia eu pensei em desistir, mas aí eu não tinha o plano B. Qual que é o plano B? Não tem. Então eu tenho que fazer o A dar certo. E já fica até uma dica pra quem tá assistindo a gente. Se quando você cansa, você vai pra casa, dorme, que no outro dia essa vontade de desistir vai passar. Vai estar revigorado de novo, Sim. né? Mas você falou que tirava foto de criança, então assim, você trabalhou como fotógrafa também? Que isso aí você não contou. Ou era... Não, eu ia lá e tirava foto e botava, oi gente, tudo bem, então quem fez aniversário essa semana? Não, era... Um beijo aqui, Pode pros ser meus baixinhos. Pode ser um novo projeto. Não, era fotógrafa mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente decide montar o Cidade em Foco, eu não tinha uma outra renda. Então a gente tinha que ter dinheiro, na verdade, pra poder começar a comprar os equipamentos, pra poder pagar o aluguel do estúdio, que era alugado, pagar a luz, pagar a água, enfim. E o Cidade em Foco até então, ele não se mantia. Porque a internet não era bombada igual é. Os patrocinadores foram chegando aos poucos, então a gente tinha que ter uma renda extra pra poder cobrir aquilo. E aí a gente, por já ter alguns equipamentos, a gente começou a fazer casamento, aniversário, filmagem, fotografia, ensaio fotográfico, pra poder conseguir juntando dinheiro pra começar a estruturar ali o projeto em si. Caramba, velho. É empreendedorismo raiz, tá bom, gente? Tá? Por isso que eu falo que aqui são histórias pra te inspirar. De repente, quem vai olhar hoje, olha pela frente das câmeras, não né? Fala, sabe. cara, é isso. Mas não são histórias pra te contar pra você desistir. Na verdade, Não. porque às vezes você tá passando por Sim. isso e tá querendo desistir, mas faz parte do jogo. É tudo um processo, Faz parte. né? Senão você não vai criar músculos, né? Sim. Você precisa, cara, disso. Qual que é a diferença de ser uma excelente empresária e ser uma excelente apresentadora? Tem alguma diferença? O comprometimento é o mesmo, né? Tudo se mistura. Muito comprometimento. É muito comprometimento, é muita responsabilidade. É igual eu falo assim, não tem como separar a Tatila da jornalista, a jornalista da empresária, não tem como. Eu acho que eu misturo tudo. Sabe? Porque você vive aquilo, 24 horas 24 vivendo, horas. Não tem como. Porque, por exemplo, vou fazer uma matéria. Tatila, jornalista ali de frente, apresentando aquela coisa. Só que por trás já teve todo uma reunião, um processo pra poder eu chegar ali, eu estar ali naquele lugar, naquele momento. Então, quer dizer, aí entra a Tatila empresária. Então, começa com a Tatila empresária, fechando aquele evento, aquela situação ali, aquele, né, a matéria que eu vou fazer. Chega na Tatila jornalista, que é quem apresenta, e termina na Tatila editora, que é quem edita e monta tudo e vai pro ar. E vai pro ar, né? Então, eu acho que mistura tudo. Teve alguma lição que o empreendedorismo assim, te ensinou e que a faculdade não ensina? É coisa que só ali mesmo, empreendendo, que a faculdade lá não te ensina sobre isso. Nenhuma faculdade, né? Não, eu acredito que o dia a dia que te molda, né? Como profissional. A faculdade, ela te dá aquela base, obviamente, mas é muito teoria, né? Você aprende como fazer aquilo, você entende como fazer aquilo, mas na hora que você é jogado ali no mercado de trabalho mesmo, que você vai entender como acontece aquilo de fato, como que você tem que fazer para aquilo dar certo. E não tem jeito. É igual eu falo para as pessoas que eu converso, que estão começando, não tem jeito. É o dia a dia, é a aprendizagem, é errando, é aprendendo, é voltando, fazendo tudo de novo quando dá errado, é não desistindo. É um processo, você só vai aprender se você estiver naquilo ali todo dia, trilhando aquele caminho. E nas decisões?
Tatila toma decisão mais na razão, mais na emoção? Como é que fica esse lado? Então, eu sou muito emotiva. Eu sou muito assim, muito coração. Uhum. Só que, infelizmente, você não pode ser assim. Quando você é empreendedor, você não pode ser assim. Você tem que agir com a razão ali. Porque senão, existem pessoas mais, né? Uhum. Existe muita gente ruim no mundo, infelizmente. Então, às vezes, você tem um coração bom, uma maldade no coração, mas as pessoas já vão mal intencionadas pra você. Exatamente. Então, você tem que criar aquela casca pra você conseguir identificar. Teve alguma decisão, assim, que lá atrás você foi muito criticada e depois viram que foi uma decisão muito acertada mesmo? Eu acredito que... Ou você mesmo, você criticou Não, e depois você viu que foi muito Eu acertado? acredito que nessa mudança, quando eu paro e decido que eu vou começar a empreender. Eu nem sabia que eu ia começar a empreender. Foi literalmente assim, vamos montar o cidade de foco, vamos fazer, vamos. E aquilo ali era empreender? E não, eu não cheguei a pensar, só vamos. Não, mas vocês sabiam, mas aquilo ali já era. Aquilo lá já era empreender, vamos. Isso é bem legal também, porque se você for parar pra pensar muito, você não faz as coisas. Uhum. Eu não sabia o que vinha pela frente, mas eu só fui. Vamos. E aí existe, então, a Tatila empresária, a Tatila jornalista, existe a Tatila Nascimento. Uhum. Né? E como é que você separa essas três? Que é igual você falou, 24 horas, mas você consegue separar em algum momento? Você falou, só 24 horas, isso. Agora, nesse último ano, eu tô até conseguindo. Um pouco, eu tô tentando, assim. Porque é muita loucura. Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa... Tá, o que aconteceu? Você é jornalista, tem que saber. Ah, é? Ou às vezes você tá em casa, a pessoa te liga. É mesmo? Demais. Aí, evento, todo mundo lá se divertindo. A gente tá lá trabalhando. Mas é tão legal que eu falo que eu não trabalho. Eu não vejo como um trabalho, sabe? Como aquela coisa maçante. Mas qualquer lugar que eu chego é a Tatila jornalista. É muito engraçado até, né? Às vezes eu tô num lugar, aí eu olho a pessoa olhando assim e eu tô nem aí pra nada. Aí a pessoa conhece, acompanha. A internet tem muito isso, né? Tem. A internet tem muito... É muito legal. A pessoa fala, eu te vejo, eu te vi falando sobre isso e tal. É muito legal. Te aproxima de pessoas que você nem... nunca ia conhecer, nunca ia conviver. Exato. E a pessoa às vezes vem falando contigo de um jeito como se você já conhecesse também. De a repente, pessoa é né? sua amiga ali. Eu fui num projeto social que meu filho faz parte, aí o Zaccaroni, amigo hoje, né? E eu via muito que um tal de Zaccaroni curtia os cortes, tudo do Manchinha Cast. Beleza. E eu fui nesse dia, no projeto lá, e ele já veio pra mim assim, fala aí, Manchinha, beleza, cara, e tal. E aí o podcast, eu tô assim, aí eu tive que buguei ao mesmo tempo, a mente deu uma viajada, eu lembrei daquela fotinha pequenininha, dos likes. Falei, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, pô, você é o Zaccaroni, então assim, depois criamos uma grande amizade. Mas pra você ver, as pessoas estão acompanhando, né? O trabalho é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa chega pra te elogiar, se ela também... né, você ali... tem que ter uma postura ali a todo momento, porque você não sabe que a sua imagem ali, quando você trabalha com audiovisual principalmente, a sua imagem, ela fica totalmente exposta. E no seu caso ainda, o Tatila Nascimento é uma marca pessoal, né? Então, se tornou uma marca pessoal, que foi outro projeto também que... Eu acredito que as coisas foram acontecendo na minha vida, sabe? Não foi nada que aconteceu, eu planejei. Eu não cheguei lá atrás e falei assim, vai acontecer isso. Eu falei, não, as coisas foram acontecendo, Deus foi guiando, foi abençoando, eu fui aprendendo e foi indo. E virou a marca pessoal. E virou uma marca pessoal, principalmente depois da pandemia, né? Porque a gente falando de empreendedorismo, né? Eu falei que a gente começa na dificuldade, nos desafios, naquele início bem difícil mesmo, que não tem dinheiro, que você não é conhecido, que as pessoas não te dão credibilidade porque não te conhecem, tá tudo bem, tá certo, né? Certo. Num mundo até então que a internet não dominava, e vem a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente não era tão desconhecido, mas a internet não bombava ainda. A gente começou a já ficar conhecido, veio a pandemia. E aí é até interessante falar, porque lembra que eu falei que eu comecei sem saber o que era ser empresária? Então eu começo a aprender do jeito que eu acho que é. Eu nunca tinha feito curso. Um curso para poder entender como funcionava. Então tudo eu começo a fazer do jeito que eu achava que era. E quando vem a pandemia, aí talvez foi a virada de chave que eu entendo o que de fato é ser um empresário. O que é de fato ter uma empresa, a responsabilidade que você tem que ter. Principalmente com a parte administrativa mesmo daquela situação. E com a pandemia, a gente se torna mais conhecido ainda. Olha que loucura, né? Porque aí as redes sociais, elas começam a bombar. Eu começo a trabalhar o período da pandemia todo.
fazendo a cobertura Fazendo do coronavírus. do Correndo coronavírus risco com aquela loucura. Pegou o corona? Peguei, Eles mas pegou? depois de... Quase no final já. Quase no final Depois de já. vacinado. Você Depois vê de que... vacinado. E trabalhei o tempo todo. Trabalhei o tempo todo. Tem alguma notícia na época que você lembra que mexeu bastante contigo? Eu acredito que o que mais mexia era o desconhecimento ali da situação, né? Ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Começa todo mundo a morrer. É. Você tem que estar ali na linha de frente, ali trabalhando, levando a notícia. Como que você dá uma notícia dessa para as pessoas, sendo que você também tá descobrindo aquilo? Aham, é. Foi muito, muito louco. Você liga a televisão, morreu um. Aí você liga amanhã, morreu 1.000. Aí 2.000. Você fala 10.000, 20. Caramba, meu irmão, o que tá acontecendo? Foi louco. Foi a matéria mais sinistra, assim, que você fez? Uma época de... Foi. De pesada, assim, Caramba. Pô, doideira, né? Você acredita que as pessoas hoje compram mais um produto ou a pessoa que tá por trás do produto? Eu acredito que é um conjunto. Você vende aquele produto, mas quem é você? Qual a credibilidade que você tem naquilo? Pra você vender aquilo. Por isso que é bom você vai vender o que você acredita. O que você consome. Porque senão, como que você vai vender uma coisa que você não consome, que você não acredita? A pessoa tá te vendo ali, é o que você falou, as pessoas são seus amigos hoje. Então é uma mistura de tudo. Hoje em dia a internet é uma mistura de tudo ali. Você tá vivendo ali 24 horas, né? Principalmente a gente que trabalha com audiovisual, com internet. Você tá o tempo todo ali. Você acha que todo mundo, então, deveria criar uma marca pessoal, assim, todo mundo, mesmo sendo CLT, criar uma marca pessoal, que eu digo assim, não é criar uma marca pessoal de ir pro Instagram, não é isso, mas de entender que, igual tem um livro do Alfredo, sempre ficava postando que todos somos uma marca, todos somos uma marca, né? Então, nessa questão de credibilidade, você acha que todo mundo deveria entender isso? Cara, eu sou uma marca. Eu acredito que a gente teria mais pessoas confiantes em si mesmas se isso acontecesse, sabe? Se a pessoa entendesse o potencial que ela tem. Seja quem ela for. Esteja onde ela estiver, fazendo o que ela fizer. Ela é um ser único, ela é uma pessoa de potencial. Ela é uma marca, ela é a sua marca, né? É porque a gente tá a todo momento vendendo alguma coisa. Sim. Né? Ainda que você trabalhe de CLT, você está vendendo seu tempo para prestar algum serviço, para alguma coisa, né? Ou aquela pessoa que é manicure, ela é uma marca. É uma marca. Como é? Exportar o que vende, o Natura, o Boticário. E talvez ela não tenha noção então. do que ela... Eu lembro muito da minha mãe sempre vendeu salgado. Salgado. Ela trabalhava, uma época ela parou de trabalhar e foi vender salgado. Aí hoje, eu entendo que ela já era uma empreendedora naquela época, talvez nem ela sabia. Porque ela fazia um salgado, ela ia vender de porta em porta, porque né, não tinha internet, não tinha nada. Vender de porta em porta, então, tipo assim, tinha todo o know-how do empreendedor. Tinha o preço, tinha o valor do produto, tinha o desconto que dava ali, o jeito de conversar, convencer a pessoa a comprar aquilo. Então, assim, todo mundo é um empreendedor. Todo mundo pode ser um empreendedor, seja nas mínimas coisas ou não. É verdade. Verdade. E tem muitas por aí, né? Sim, tem muita gente boa por aí. A gente vive, assim, em um momento em que qualquer pessoa pode ter um celular na mão, né? E pode pegar o celular e informar, né? Você acha que isso fortalece ou enfraquece o jornalismo? Eu acho que prejudica. Eu acho o tema muito, assim... importante da gente falar, porque é o que você falou, hoje em dia qualquer pessoa tem um celular, qualquer pessoa publica o que quer publicar, fala o que quer falar, e isso prejudica o jornalismo sério, a informação correta. Porque você imagina, quando você coloca uma notícia no ar, a responsabilidade que você tem. Você pode destruir uma determinada família, uma situação, uma coisa qualquer ali. Então, a partir do momento que você pega pessoas que não têm esse tipo de noção da responsabilidade que é e que sai falando qualquer coisa, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, é perigoso. Eu me lembro de 2 casos, pelo menos de uma mulher, que eu acho que colocaram a foto dela como se ela fosse uma sequestradora de criança, alguma coisa assim. Você imagina? Cara, lixaram a mulher, mataram a mulher, acho que queimaram a mulher, fizeram, e a mulher não tinha nada a ver com isso. Acho que colaram cartazinhos, assim, não sei se alguém que queria Sim, seguir. e às vezes esse tipo de conteúdo que as pessoas, né, colocam, ele vai viralizar muito mais que um conteúdo de um jornal, de uma emissora, de alguma coisa séria, sabe? De alguma imprensa séria. Fofoca e aí, news. e aí pra você desfazer aquilo é muito complicado. Muitas vezes você não consegue. Caramba, É um caso, é uma situação dessa. Você vê, olha a consequência que teve
Essa aí são no Brasil. E já era. Sim, são vários casos, não é um caso só específico. Tem como combater essa desinformação sem perder a audiência? Não sei. Eu acredito que é você conseguir trazer as pessoas para veículos sérios, veículos de comunicação, que as pessoas entendam que a notícia que vai estar ali é de fato informação e não fofoca, sabe? Mas assim, se você parar para pensar, é muito difícil. É muito difícil. Porque alastra, né? Fofoca Alastra. alastra. Com essa questão das IAs aí, você acha que a IA veio para substituir o jornalista? É outro assunto complicado. Ou não, veio para potencializar aí o trabalho? Eu acredito que se você souber usar a IA, ela vai te auxiliar. Que hoje em Porém, dia ela coloca te até deixa... a pessoa fake ali falando. Ela te deixa muito cômodo, né? Você digita ali o negócio, Dá um prompt, né? Então todo mundo pode dar notícia. Só que, se você não souber apurar aquilo direito, se você não tiver um olhar para aquilo ali, ela pode te enganar. Entendeu? Com certeza. Sem contar essas situações aí. Você vê, é voz, é música, é vídeo que parece ser real, mas não é. É IA. Exatamente. Você já tá há 10 anos nessa. Daqui a mais 10 anos, como que você imagina a comunicação? Que ela vai estar? Você consegue parar para ver esse futuro ou não? Eu acredito que o futuro é a internet, né? Eu acredito que cada vez mais as redes sociais vão dominar, já estão dominando. E acredito que com o passar dos anos, vai ser só rede social. Só rede social? Não, obviamente tem o jornal impresso, tem a TV, mas acredito que a rede social, como já tá dominando, não tem como, é muito prático, é rápido, é fácil. Tá na palma da mão de Tá na palma da mão. Às vezes acontece um acidente, alguma coisa, quando você vai lá ver o que aconteceu, apurar, já tá em tudo quanto é lugar. É verdade. Já foi ali de celular para celular, já foi embora. Minha amiga, é o seguinte, um pouquinho bate-bola rapidinho aqui, empreendedor, com você. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouco, porque você falou do Cidade em Foco, só que aí você tem um outro projeto, Sim. Né? Que nasceu 10 anos depois, 9 anos depois do Cidade em Foco, é News. Página News. Página News. Página News, isso. Qual que é a relação dos dois? Como que surgiu o Página News? Que veio primeiro o Cidade em Foco. O Cidade em Foco, sim. Né? E depois surgiu o Página News. Em qual momento que isso aconteceu? Então, a Página News, ela foi criada esse ano. Esse ano? É um projeto bem novinho. A gente criou ela depois do Carnaval, que começou eu comecei a trabalhar mesmo com a Página News. O que acontece? Eu tenho o Cidade em Foco, começo no Cidade em Foco, tem todos esses desafios, enfim, passa a pandemia, o Cidade em Foco ganha relevância, né? Cidade em Foco é uma das primeiras páginas de notícias da região. Hoje em dia a gente tem várias outras, mas assim, se você olhar lá atrás, o Cidade em Foco foi a primeira aqui da região, com essa temática de notícia regional, audiovisual, enfim, o Cidade em Foco foi o primeiro, meio que abriu as portas aí, onde ninguém acreditava que ia dar certo. Onde as pessoas falavam que eu ia passar fome, vivendo de internet, e assim... Com o decorrer dos anos foi difícil, mas com o decorrer dos anos eu conseguia começar a viver trabalhando com o Facebook, trabalhando com a internet. Tá vendo? Até o dia que eu cheguei e a pessoa virou e falou assim, quanto você me cobra pra ir no meu evento? Cara, que bacana. Então nesse dia você fala assim, as coisas deram certo. Tá dando certo. A pessoa vai me pagar pra eu ir no evento dela, que é uma coisa que eu iria até de graça, porque é legal. Que é a notícia. Que é a notícia. De conteúdo. Entendeu? Então nesse ponto, Cidade em Foco deu certo, graças a Deus. Com muito trabalho mesmo, assim, quem vê hoje em dia não sabe tudo que teve no Cidade em Foco. E aí a minha vida meio que estabiliza. Eu formada, trabalhando, tendo minha renda, começando a conquistar as minhas coisas. E finalzinho de 2024, tudo até então bem. Novembro de 2024 me dá uma coisa na cabeça. Eu fico o mês de novembro todo em casa, trabalhando só, meio que online e tudo. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sempre fui muito ligada à minha mãe, né? Então... Sua mãe é de Paraíba do Sul Minha mãe é de Paraíba do Sul. Meu pai daqui de Três e minha mãe é de Paraíba. Sempre fui muito ligada a ela. Tanto ela quanto meu pai, sempre fazendo de tudo ali pra eu ter tudo que eu conquistei, eu ter as melhores oportunidades de estudo, porque a minha mãe sempre falava, a única coisa que eu posso te dar é estudo. Bacana. Entendeu? Isso vai mudar a sua vida. Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Mas eu sou mais nova. Então, eu ali com a minha mãe, tranquila, trabalhando, vida estabilizada, tendo meu dinheiro pra sair e tal, comprar as minhas coisas. Novembro eu paro, fico um mês com ela, aproveitando ali, curtindo, passeando, viajando. Finalzinho de novembro a gente viaja,
passo o final de semana todo mundo junto. Uhum. Volto pra Paraíba, uma semana depois, minha mãe infarta. Uma semana depois. Uma semana depois. Parece assim, que eu falo que era uma despedida que a gente não sabia, né? Uhum. Porque você pensar assim, deu na minha cabeça que eu tinha que viajar, que eu tinha que ficar ali, que eu tinha que aproveitar. E acho que já era o meu inconsciente sabendo das coisas que viriam Estavam pela frente. Enfim, e aí ela infarta, fica 2 meses internada. Dezembro, né? Janeiro e fevereiro ali. Entre dezembro, janeiro e fevereiro. E aí eu paro tudo. E aí naquele momento eu entendo que nada vale. De nada vale tudo que você tem, tudo que você conquistou, se você não tiver as pessoas que você ama ali do seu lado bem. Uhum. Sabe? Eu lembro até que eu desde antes de ter carro e tudo, uma coisa boa, mas uma coisa que me marcou. Eu queria ter um Fox. Eu falava assim, vou ter um Fox, vou ter um Fox, vou ter um Fox. E aí eu fui conquistando até eu conseguir chegar no Fox. E aí naquele momento pra mim era tipo assim, pô, caraca, consegui. Era uma conquista pessoal. Só que no dia que eu fui pegar o meu Fox, era dia do meu aniversário, minha mãe passou o dia inteiro no hospital. E aí eu passo o dia inteiro com ela no hospital e vou pegar meu carro à noite. E aí, sabe quando perde o sentido de tudo? Eu falo assim, tá bom, e aí? O que adianta, sabe? O que adianta tudo que eu conquistei? Aí passou outubro, novembro, dezembro, ela infarta. E aí eu paro tudo de novo. E aí eu parei de trabalhar, eu parei de fazer tudo, eu fui viver aquele momento ali. Eu falei assim, eu não vou deixar ela sozinha. Então a gente viajava, eu e meu irmão, todo dia. Foram 2 meses, quem me acompanha pelas redes sociais sabe, foram 2 meses indo e voltando pra Volta Redonda todo dia. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. E aí eu larguei tudo, parei tudo. Caraca, todo dia. Parei tudo, todo dia. Parei tudo, comecei a gastar tudo que eu tinha, dinheiro que eu tinha guardado. Falei, vou gastar. Se tiver que vender o carro que eu tinha acabado de comprar, eu vendo. E foi assim, acredito que nesses 2 meses foram 2 meses que me mudaram, sabe? Porque até então eu vivia num mundo cor-de-rosa ali. Era tudo perfeito, sabe? Deu tudo certo. Eu tava conhecida, o Cidade de Foco tava bombando. Tava tudo bem. E do nada, meu tapete é puxado ali, literalmente, certeza, sabe? literalmente. E aí ela falece em fevereiro, dia 2 de fevereiro. E aí eu paro naquele momento e entendo que é preciso eu recalcular. E aí, e agora? Como que vai ser? Né? Porque até então eu vivia ali... É como se eu não tivesse mais pra onde voltar, sabe? Não é isso, mas é aquela sensação. Eu sempre vivi, eu sabia que ela tava ali me esperando, que tudo que eu fazia ia repercutir nela. Se eu fizesse, tava ali. E aí, do nada... E aí? O que acontece? Eu tô sozinha naquele momento. E aí, a minha vida dá um 99% de transformação. Eu recomeço. Eu acredito que essa é a palavra, sabe? Eu recomeço como Tatila. Sabe? Eu por você, com as coisas que eu quero, com as coisas que eu acho que eu tenho que fazer, do jeito que eu quero. E a partir disso eu começo uma nova etapa. Aí aqui em Três Rios já, né? Eu venho morar em Três Rios. E é até engraçado porque, tipo assim, eu vim com a minha roupa dentro do carro e a minha airfryer. Botei a minha airfryer, que eu tinha airfryer, não pode ser. Não saia sem airfryer de casa. Botei a minha airfryer dentro do carro. Airfryer salva. Botei a minha roupa, meu computador e vim. Sem nada. É meio louco, né? Se eu vou parar pra pensar, vim sem nada. Não tinha onde morar. Tava na casa de uma amiga minha até então, não tinha onde morar. Fiquei na casa depois... morando na casa do meu namorado um tempo. E peguei minhas coisas e vim. Aluguei um apartamento. Bem que tipo assim também, só vim, sabe? Eu aluguei um apartamento sem nada, não tinha nada dentro de casa. Aí meu pai me deu uma coisa, eu ganhei uma outra coisa daqui. E aí comecei a reconstruir e começar uma nova história a partir de então. Com tudo, com toda a bagagem que eu tinha já, né? Que não Mas Cidade de Foco continuou? Cidade de Foco continua. Gerando também renda pra vocês? Sim. Entendi. O Cidade de Foco continua e eu começo a olhar mais pra Tatila. Tatila marca pessoal, sabe? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer como Tatila? Entendi. E aí, lembra que eu falei lá atrás da publicidade? Começo a fazer conteúdos de entretenimento na internet. Surge a oportunidade de eu participar do Rio de Prêmios. De ser uma das influências do Rio de Prêmios. E eu falei, gente... E assim, o Rio de Prêmios, você tinha que criar conteúdos criativos toda semana. Aí eu falo, gente, como que eu vou ser criativa pra fazer isso que eu não sei? Eu sei lá e dar a notícia. Só que eu precisava de dinheiro. Você fala, mas... Porque eu, tipo, com a situação da minha mãe, eu fui gastando tudo. E aí eu fui. Aí eu aprendi, eu entendi que eu poderia usar o meu nome também pra trabalhar. A Tatila pra trabalhar. Bacana. Isso é muito legal também. E nesse meio tempo surge a página News.
que é um projeto jornalístico também, como Cidade em Foco, de jornalismo, de entretenimento também, que veio, na verdade, para agregar, né? Toda a trajetória que eu já tenho no Cidade em Foco, toda a experiência que eu já tenho com o Cidade em Foco, agora a gente tem também a página News. A página News, ela tá só no Instagram. Por enquanto tá só no Instagram. Cidade em Foco. Cidade em Foco tá no Instagram, Facebook, YouTube e tá na TV3 aqui também. Ah, é? Uhum. Ah, bacana. Seu Instagram, então, Só o 3. Do News, só do último. Da página News. Tá, tem @página aí pra gente? News. Vamos jogar na tela aí, tá? É o Página News. Aí ali é tudo, é notícia, é entretenimento, né? Também. Entendi. Tá na tela? Aí. Página News. Aí, galera, segue aí, tá bom? Página News RJ. Tem underline antes ali? Sobe ali, só pra ver. Tem? Underline, né? Página underline News RJ, tá vendo? Aí essa é a logo, não vai ter o rosto dela ali, ó. É a logo, tá? Página News. E tá ali, ó. Essa é a página News. Esse é vai falando um pouquinho aí. Esse é o meu mais novo projeto, né? Tem algumas coisas ali que eu alinho, né? Faço Cidade Foco junto com a página News, porque sou eu, né? É você, exatamente. Sou eu. Muito e aí profissional, a notícia né? Olha lá as factual, legendas, ó. Aquele rapaz ali é de Paraíba do Sul, que... É um rapaz que faleceu, falecimento. Uhum. Muita notícia. Essa é a página News. Polícia trabalhando bastante em Paraíba do Sul, né? Sim. Olha lá. Cara, que bacana, hein? Ó, e parabéns à produção aí do Manchinha Cast. Tá estilo Casé TV aí, gostei, hein? Ó, Até bacana, os quadradinhos da aí. Ficou bacana. Pode vir descrevendo aí. Vai falando aí no Instagram, o que acha ali, o que... Então, aproveitar pra pedir pras pessoas seguirem, né? Ó, esse daí foi um encontro dos motoqueiros. Essa daí é uma parceria. Cidade de Focos com a página News. Né? Foi sábado. Foi sábado agora? Foi sábado. Enquanto os motoqueiros aqui de Três Rios. A gente cobre na verdade a região toda, né? Aham. Paraíba, Três Rios, Levi. Mas e aí? Aí nesse sentido assim, vocês cobrem agora, do bolso mesmo de vocês vão até lá, vai onde tem motoclube lá em Paraíba, você vai lá ou não? Você fecha alguma parceria? Então, você faz essa busca? Depende do que for. A gente tem o nosso conteúdo factual, notícias. Que tem né? que ter, independente faz parte. de onde for, É. se cobrir ali a nossa linha ali de que a gente cobre da região, a gente vai. E tem também as matérias que a gente fala que são matérias publicitárias, né? Que são esses eventos que a gente cobre já para entretenimento, inauguração. Ah, bacana. Que é um trabalho que o Cidade Foco faz já também há bastante tempo. Uhum. O prefeito Jonas Dias. Isso daí foi E aí, últimos. e você tem um cameraman então aí. Tem, tá ali, né? então. Então, aí, galera, tem uma equipe. Então, a gente Manda tem um uma alô pra equipe. eles Aí quem tá me ajudando aí é meu namorado, que ele trabalha, mas é nos intervalos, né? O Felipe, nos intervalos, ele me ajuda. Eu fico brincando com ele, eu falo, livre expondo a pressão, né? Na verdade, ele gosta também. Ele é bem criativo, gosta bastante dessa parte também, então acaba me ajudando. E quando ele não pode, aí ou meu irmão me ajuda, ou eu faço sozinha também. Hoje em dia você coloca o tripé ali, você tem essa facilidade, né? De trabalhar. Isso também é uma outra coisa que eu comecei a fazer, ter mais essa independência. Como eu trabalho só com isso, eu consigo me dedicar o dia todo pra isso. Uhum. Entendeu? Então, às vezes assim, precisa estar no lugar. Eu pego o carro e vou, tô lá. Uhum. E faço, entendeu? E é bem legal, porque aí eu monto toda a produção, eu vou lá, entrevisto, volto, edito e jogo na internet. Jogo lá no Cidade Foco, eu jogo na página News, enfim. Então, bem completo aí. Bastante curtida, né, galera? Abraçou mesmo, ela. sim. 700 curtidas, ó. Isso daí é Que bacana. exposição de Partido Alferes. Partido Alferes também. Aqui, aí deixa eu te falar. Aí tem uma mamata, então, que aí você chega como imprensa e aí você entra de grátis. Como é que é o esquema? Isso é bom. Hein? Isso é bem bom. Isso é legal, hein? Ó. Isso é bem legal, porque a gente conhece os artistas. Já entrevistei muita gente bacana. Quem que você entrevistou? E já entrevistei muita gente, muitos gente? cantores. Tem gente que você não conta. É assim, também tem isso. Uhum. As pessoas olham ali, é muito bonito. Uhum. Mas você sofre fazendo, tá? Quem trava. Os bastidores. Você nunca chegou a fazer, não, evento assim? Então, eu fui assim, tipo assim, tava lá em Paraíba do Sul, aí vai ter o show do Rosa de Saron. Uhum. Aí o amigo ali, o Cosme, que hoje é vereador lá, ele era guarda municipal, quer entrevistar os caras? Eu falo que é imprensa. E eu era mesmo, que sim.
Aí me chamou e a gente entrou, botou a gente na frente de todo mundo. Não é bom? Tudo ali. Galera, só um minutinho que a imprensa vai falar agora. Pô, eu tirei onda. Aí bom. eu entrei e fui lá falar com os caras, entendeu? É bem legal, é bem legal. Então, assim, bem legal. Mas não, eu Mas tem uma parte que também ninguém eu vê. nunca me dediquei à parte externa É mesmo. assim, é muito legal. Você entra realmente no evento com a sua credencial ali de imprensa, mas você vai trabalhar. Então, é diferente de você se divertir. Sim, sim. Você tem uma responsabilidade ali. Você não pode pedir uma credencial de imprensa e ficar só curtindo o evento. Você tem que entregar um conteúdo Tem que ali entregar. depois. E nem sempre é fácil. Às vezes você passa a noite inteira na porta de camarim esperando pra ver se o artista vai te atender. E chega no final, o cara fala que não vai. Uhum. E aí você, perdeu sua noite toda ali esperando Tudo ali. o cara. Eu gosto muito de fazer as pessoas que estão na festa. Bacana. E essas matérias estão até no Cidade em Foco. Elas são uma das que mais bombam. Você entrevistar pessoas. Pessoa que tá ali curtindo. Uhum. E aí, o que você tá achando do evento? Aí o pessoal dança, e o pessoal gosta, né? Gosta. O pessoal gosta E deve dessa repostar barra. também, Reposta, porque, né, você reposta. marca eles. Essa daí é... já tá no Cidade em Foco, né? Isso daí... Você acha que tá no seu, pessoal? É Levi. Tá no vendo? Tatila As pessoas- Nascimento. Isso daí é Levi, Cara, maneiraço. Exposição de Levi, tá vendo? É uma coisa mais... Eu gosto mais dessa parte. Acho É uma bacana. coisa mais Aham. tranquila, né? Natural de você fazer. Você que edita tudo, Tati? Edita, aham. Que bacana, tá bem profissional mesmo. Sim. Parabéns. A gente tem uma equipe, né, que faz, mas a maioria das coisas eu gosto de As fazer. descrições Sim. ali, tudo, bem profissional, os efeitos, transições. Cara, bacana demais. Então, tá vendo, gente? Você que tá aí do outro lado, você tem um sonho também, tá vendo? A Tatila tá aí, ó. Ela falou, bota o tripé ali, pega Bota e faço. Hoje em dia é muito então, fácil. hoje em dia, na época não tinha essa tecnologia toda. Obviamente Hoje tem que ter o cuidado, igual você falou. Em dar notícia, em jornalismo, de fato, ali, noticiar. Mas um conteúdo como esse, Mas começa, né? Dá pra... Começa. você só precisa de um celular e da sua boa Né? vontade de estar ali, da sua dedicação. Começa de com estar ali. seriedade. Sim, né? Bacana demais. O Cidade em Foco hoje em dia, Olha lá, ele esse tá... aí é o- Vitor Clay. Vitor Clay. O Cidade Falar em o Foco Vitão hoje em aqui, não é o dia, Vitão, não. O Vitão ia estar todo de sobrancelha ali. O Cidade em Foco, ele Isso. tá com 1 milhão de visualizações Que no alcance. isso, galera do Cidade em Foco. Segue a gente aí, só 10%. Cidade em Foco 10%. Segue o Manchinha Cast aí. 1 Entendeu? milhão Que de o alcance. YouTube é difícil pra crescer no YouTube, cara. Então, Misericórdia. nós começamos a Cidade de Foco no Facebook. Então, tipo assim, a gente bombava no Facebook. Pra migrar isso pro Instagram, foi um processo, foi um outro Caraca, processo. é muito difícil. Mas tá O batendo Instagram 1 milhão tá indo de melhor. visualizações. Mas... vamos na notícia daquela moça ali. Minha esposa perguntou, eu não sabia. Qual que é a notícia daquela moça dali? Ah, não, aquela ali é a menina sorrindo, né? Sim, Debaixo dos tava entulhos soterrada, na Venezuela, né? Ela tava sorrindo ali. Cara, Cidade de Foco incrível. também é bem abrangente. Aqui, a gente e deixa fala eu te falar. de tudo. Pô, dá pra fazer bastante network nisso tudo aí, não dá? Não é? É saber aproveitar, né? E fazer saber bastante network, né? Porque você abre, acho que, muitas portas pra sim, você. sim, né? é um campo muito amplo, né? Não é assim, sendo sério naquilo dali, Sim, né? Fazendo com é o seriedade, que né? eu falei. São 15, né? Tá com 15? 16, você já até subiu, tava com 15 pra escolher. Tá com 16 mil, mas pra gente chegar ali, a gente não chegou Ralou ali. bastante, né? Entendeu? Ela não chegou ali à toa. Sabe, não tem 16 mil pessoas. A gente tava com uma página no Facebook com 70 mil seguidores. Uhum. Aí hackearam até a página, a gente perdeu, a gente montou outra. Putz. Já tá subindo de novo. Mas assim, a credibilidade você tem que ter. Se você perde a sua credibilidade, já era. Mas se você tem a credibilidade também, as pessoas te acompanham. Aí as a questão pessoas da sabem. marca pessoal que a gente tá falando, Também, né? é um conjunto. Entender, né? Entendeu? As pessoas confiam, as pessoas te seguem ali porque elas sabem que ali vai ter um conteúdo sério, com responsabilidade, com notícia de fato. Uhum. Bacana demais. Pode voltar pra gente então aqui. Vamos nas perguntinhas aqui, um bate-bola. Um bate-bola assim, empreendedor, né? Um hábito assim, que mudou sua vida. Tem algum hábito que mudou sua vida? Chegar na hora, não sei que não, porque nós temos esse grande, grave defeito, né? Ele virou pra mim e falou assim, gente, nós marcamos 10 horas, ele, pode chegar 10 horas. Eu falei, não fala aí. Pensei, não fala isso pra uma pessoa que chega atrasada nas coisas. Fala Fala 9h30 isso, mesmo, eu vou que eu chegar chego 10. 10h10. Tá bom, ainda chegou nos 10 minutinhos ainda de gordurinha pra queimar. Eu sou péssimo, gente, é um defeito. Eu também tenho. E assim, sabe o que é engraçado? Que às vezes, na maioria das vezes, eu começo a me arrumar antes, me preparar antes, mas parece que eu Isso, me com o preparo pra tempo, me atrasar. Não é? Tá Exatamente. marcada há muito tempo, eu sei que eu tenho que estar ali, mas parece que eu não sei o Exato, que é. eu também não sei, cara. É alguma coisa, uma macumba que fizeram pra nós. Sério, cara, é difícil.
Sua mãe tinha isso? Esse hábito de atrasar? Eu tô falando que a minha tem. Não, a minha mãe era certíssima. A minha tem. A minha vai ver o gás de novo se tá fechado. A minha vai ver se tá fechada a porta de novo. Ela vai rezar pra Deus proteger a casa. Eu falo, mas a gente tá indo pra igreja. Lá você reza e pede pra Deus proteger a casa. Não, a minha mãe, ela brigava comigo. Aí atrasa tudo. Porque ela falava assim, às vezes eu saía pra pegar ônibus pra vir pra Três Rios, quando eu fazia estágio aqui. Ela falava, Tati, o ônibus não vai te esperar não, você tem que esperar um ônibus. Exatamente. Ele não vai ficar te esperando lá no ponto. Ela não... Mas tem algum hábito que você precisou mudar? Então, eu sempre gostei de dormir que mudou sua vida? O que mudou sua vida? Eu sempre gostei de dormir até tarde. Inclusive, quando eu falei assim, vou empreender, eu falei, gente, vou dormir até tarde, agora é minha empresa? Não preciso levantar cedo. Primeira coisa que eu aprendi, gente. Levantar cedo e dormir tarde. Mas assim, agora eu acostumei. Aqui em 3 dias eu tô levantando mais cedo, acredita? Mais cedo? Tô levantando mais cedo. Agora eu levanto 7 horas. Não sei o que aconteceu. 7 horas? Tá bem. Quem acompanha lá, agora até aqui eu compartilho mais, né, a minha vida, assim. Eu tô lá trabalhando, daqui a pouco eu tô lá fazendo almoço. Aí eu tomo café, todo dia eu dou bom dia pro pessoal tomando café. O pessoal pode ver que é cedo. É verdade, é cedo. Você, como jornalista, provavelmente você precisou ler bastante, mas tem algum livro que todo empreendedor deveria ter? Então, tem um livro muito legal que chama Infodere-se, já viu? É o quê? Infodere-se. Infodere-se? Não, porque tem o Seja Foda, né? Então, é depois do Seja Foda. Mas é do mesmo, do Caio Carneiro? É do Caio? É a continuação. É muito bom. É um livro legal para as pessoas lerem. Ah, bacana, bacana. E ele fala um pouco sobre o quê? Ele fala sobre empreendedorismo mesmo, sobre sobre o seu crescimento, sobre o que você tem que se dedicar, sobre o que você tem que se impor. É muito legal. Bacana, então tá aí uma dica. Infodere-se, entendeu? O nome é feio, mas o livro é bom. Não, o nome do podcast dele eu achava feio. Era feio. Até eu acho que é por isso que ele mudou. Será que não é produção? Né? Porque agora é o Como Você Fez Isso, né? Do Caio Carneiro. Era Fodcast. Porque era o livro Seja Foda. Então ele ficou conhecido por isso. O livro Seja Foda, agora Infodere-se. Então era o Fodcast. Eu acho que ele ele não falou nada, mas durou muito. Aí ele falou, galera, vamos dar um tempo de podcast e tal, não sei o quê. Depois vem um outro projeto aí. Só que até rapidamente ele, Como Você Fez Isso, é o nome do podcast. Eu acho que foi incomodando. Por mais que não tinha, era realmente essa questão de ser foda. Né, de ser incrível, de ser demais. É isso. A gente sabe que é isso, né? Sim. Só que hoje em dia tá tudo tal do lá ele, né? Então tudo é duplo sentido. Complicado, a quinta série baixou geral, né? Então é meio que isso. Um aplicativo que você usa todos os dias. E muitos. Assim como empreendedora, assim, um aplicativo que você usa todos os dias. Eu uso o programa de edição, aplicativo de edição. Eu uso todo dia. Todo dia CapCut? CapCut. O YouCut, eu uso vários. Tem algum empreendedor que te inspira? Minha mãe. Chique. É uma empreendedora. E é engraçado que eu entendi isso depois que ela faleceu. Eu fico pensando, eu falo assim, já podia ter aproveitado muito mais disso, sabe? Que é aquele empreendedor raiz. Sabe? Que faz as coisas dar certo, conquista ali o seu dia a dia. Eu acredito que talvez essa minha veia empreendedora, se é né, que tem isso, eu acho que vem dela, mesmo sem eu saber. Sem você saber. Tá no sangue. Tá no sangue, Uma qualidade, assim, indispensável para poder liderar pessoas, mas como você lida com as pessoas, para lidar com pessoas, para comunicar com pessoas. Eu acredito que a ética, você ser ético, sabe? Você não passar por cima de ninguém para conquistar suas coisas, você saber que seu espaço tá ali e que o coleguinha do lado tem o espaço dele também, que você tem que respeitar aquilo, que você pode dar a mão para ele e ir junto, que os dois vão conseguir avançar. E a ética de você saber os seus valores, né? Você saber até onde você pode ir, o que vale a pena, o que não vale a pena. Um defeito que você tenta vencer. Eu sou meio crítica. Eu não sei se isso é um defeito, mas eu acredito que acaba sendo. No sentido de nunca tá bom, sabe? Mas com você mesmo ou o entorno? Com as minhas coisas. Com suas coisas? Com as minhas coisas de trabalho. Às vezes eu vou editar uma coisa e falo, gente, mas podia melhorar aqui. Aí a pessoa fala assim, tá lindo, tá perfeito. Eu falei, mas podia estar melhor ali. Eu acho que isso atrapalha um pouco, porque você tá sempre assim, sabe? Mas de outro, acaba sendo uma qualidade que você tá sempre tentando melhorar. Exatamente. Um conselho que você já recebeu, um bom conselho. Melhor conselho que você não recebeu. Desistir. Acho que o melhor conselho que eu recebi, que eu posso passar até, já aproveitando para as pessoas que estão assistindo a gente, é não desistir. Porque as coisas vão dar certo.
E o pior conselho? Não desista. O pior é você parar. Isso não vai dar certo. Não, que você já recebeu. Teve Então, algum? sim. É? O pior no sentido Vai passar fome, vai morrer passar de fome. fome, vai morrer de fome. Nessa trajetória nova agora, nesse recomeço. Você vai viver com salário mínimo, vai perder tudo, vai dar tudo errado. Eu acredito que, sabe, tem hora que a pessoa não vai ajudar, fica quieta. O que é sucesso pra você? Sucesso é você ser realizado com as coisas que você faz. Você olhar pra sua história e ficar feliz com o que você construiu. Acho que sucesso vai muito além do que ser famoso, as pessoas te conhecerem. Mas você olhar e falar assim, sabe, eu consegui. Eu tenho sucesso naquilo que eu me propus a fazer. Eu sou uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu me propus a fazer. Mas não pelo dinheiro que você ganha ou pela fama que você tem, mas pelo trabalho que você deixa pra quem tá ali te vendo. E o que o dinheiro representa? Consequência de trabalho. Mas foi o que eu falei. O dinheiro é importante para você conquistar suas coisas, para você ter uma estabilidade, mas ele não é tudo. Ele não pode ser maior do que você. Ele não pode te comprar, sabe? E assim, às vezes esse mundo da comunicação, do audiovisual, dos status, das visualizações. Hoje em dia, tipo, eu faço uma matéria quando eu vejo que tem 30 mil visualizações. Caraca. Do nada, assim, 5 minutos. É mesmo? Uma coisa louca, sabe? Mas assim, a partir do momento que isso começa a entrar na sua cabeça de uma maneira errada... Uma vaidade, né? É uma vaidade. É porque né? Se você deixar, você se ilude. É muito legal, foi o que você falou. A questão do Rosa de Sarol. É muito legal, não é? Você não é uma sensação boa você tá ali? Só que você não pode deixar isso ser maior do que você. Porque, voltando ao dinheiro, o dinheiro é legal. É bom você poder entrar no mercado e fazer a compra que você quiser, você poder sair no restaurante no final de semana, você ter um carro. Só que ele não é tudo. Quando você não tem as pessoas que você ama do seu lado, o dinheiro não vale nada. A questão da minha mãe mesmo. Eu tinha uma estabilidade, eu tinha dinheiro no banco guardado, tinha status, tinha pessoas que eu podia ali entrar em contato, né, relevância ali naquele meio. Mas não adianta, não comprou a saúde dela. Então, tipo assim, naquele dia eu entendi. O que adianta? Tudo que eu tenho, se as pessoas que eu amo não estão A gente ali. tem que... O dinheiro tem que servir a gente, né? Não a gente servir o dinheiro. Meu pai que é muito assim. Isso eu acho que eu puxei dele. Eu entendi muito dele também. Meu pai é uma pessoa assim, que eu acho que se ele ligasse na loteria, ele ficava pobre no outro dia. Porque ele ia dar tudo pros outros. Cara, e você falou uma parada ali do seu pai ali, né? Eu faço entrega ali, né? Na casa do seu pai, né? Eu faço delivery de ovos. Os ovos manchinha, tá passando aí na tela pra vocês aí também. E aí, cara, eu acho muito bacana quando eu vou ali. Sabe por quê? Porque geralmente você... E tá tudo certo, tá, gente, que eu vou falar aqui. Geralmente você passa pra pessoa assim, olha... quanto que tá a cartela de ovos? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. R$19,90. E a pessoa faz o Pix de R$19,90. Sabe qual é? E você pensa assim, cara, só podia arredondar pra 20 normal. Pra 20. 10 centavos. Cara, e quando eu chego ali, aí vamos supor, tem R$1 de troco, 50 centavos de troco ali, e é tudo muito simples ali onde seu pai mora, com o pessoal, né? Irmãos, são dois irmãos, são né? São irmãos, são meus filhos. Isso aí, cara. E aí eu falo assim, peraí que tem R$1 de troco aqui. Não quero. Deixa pra lá. Sabe? Não tem 50 centavos de troco aqui. E pessoas que eu entrego às vezes, que moram no centro da cidade, em prédios chiques, né? Não sei o quê. E tá tudo certo, tá, gente? Se é R$19,90, é R$19,90, tem 10 centavos de troco, tá? Tá tudo certo. Mas você vê a simplicidade de aquela pessoa não que... Não é sobre o dinheiro, né? Sabe, a pessoa, cara, tá tudo certo. Não, deixa aí. Não quero esse R$1 não. Não quero 50 centavos não. E pessoas mais simples, né? E aquelas que, teoricamente, têm mais financeiramente, né? Fazem questão de ser ali mesmo, né? E tal. E às vezes fala, você passou R$1 aqui, você tem R$1 de crédito comigo. Aí quando a pessoa vai comprar de novo, ela fala assim, mas eu tenho R$1 de crédito, né? Tá tudo certo. Você tem R$1 de crédito, mas, cara... Não muda nada, sabe? Pô, e uma coisa que, em mim, isso vai melhorando, porque às vezes é simples, e às vezes eu vou comprar qualquer coisa em outro lugar, sobrou R$1, não sei o que, de troco. Não, eu quero não, cara. Não quero não. E é simples, mas a pessoa ali, que isso? Pô, obrigado, então. Não quero não, tá tudo certo, fica aí, tá tudo de boa, né? Então, fora esse parênteses aí, né? Vamos que vamos aqui, agora umas perguntas mais pessoais, tá bom? Né?
Quando você tira aí o microfone, chega em casa, desliga as câmeras, quem é a Tatíla que ninguém conhece? Eu acredito que eu seja a Tatíla sonhadora ainda, sabe? Uhum. Apesar de tudo, que foi muita coisa, eu acredito que eu seja uma pessoa sonhadora. Que acredita ainda que as coisas vão dar certo, já deram certo, mas vão dar certo. Quando eu vim pra cá, eu vi uma amiga minha me mandou um vídeo, e aí no vídeo era um vídeo de autoajuda, assim, e a pessoa falava assim, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei o como vão dar certo, além do que já deram, graças a Deus. Eu sou muito grata por tudo que eu consegui conquistar. Às vezes pra uma pessoa pode ser pouca coisa, às vezes pra outra pode ser muito, mas assim, eu sei da onde eu saí, aonde eu cheguei, e todo esse processo que eu tive que passar pra chegar até agora. Então, quando eu paro e desligo tudo, assim, apesar de ser difícil desligar tudo, é difícil ficar offline, eu acho que fica uma Tatíla sonhadora, que sabe que apesar de tudo, entendeu que a vida não é um mundo cor-de-rosa, que a vida tem seus problemas, mas que acredita que as coisas vão dar certo do jeito que tem que ser, do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero, mas do jeito que tem que ser. Um jeito melhor pra mim. De acordo aqui com a nossa conversa, você pareceu ser uma pessoa cuidadora, assim, que cuida de quem você gosta. Né? E quem cuida de você? Então, aí vou voltar nessa reviravolta de novo, né, da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que cuidou, que muitas vezes deixou de fazer o que eu queria pra agradar o outro, pra pensar no que aquilo ia repercutir na vida do outro. Não me arrependo, acho que tá tudo bem, principalmente quando eu falo em relação à família e tudo, eu sempre fui muito família, sabe? E aí, depois que eu vim pra cá, eu entendi que eu teria que ser a Tatíla, sabe? Me priorizar no sentido de fazer as minhas coisas. Autocuidado. E do autocuidado, entendeu? E assim, graças a Deus, eu fui abraçada aqui de uma maneira que talvez eu nem soubesse, que eu tinha tanto carinho das pessoas, sabe? Eu dividi ali, eu posto muito sobre a minha vida pessoal, tô postando mais agora, claro. E eu recebi tanto carinho nessa época difícil, sabe? De pessoas que eu não conhecia, de pessoas que não têm obrigação nenhuma de estar ali. E eu vi que eu tinha uma rede ali que gostava de mim de verdade. Quando eu venho pra Três Rios, eu recebi esse carinho, esse apoio de amigos, de pessoas que chegaram, da família do meu namorado, tanto a irmã, quanto a mãe, quanto ele também. Esse cuidado, sabe? De tá tudo bem, vai ficar tudo bem, sabe? De segurar sua mão e vamos junto. Sabe? Eu senti essa diferença, sabe? Entendi. Tipo assim, eu sou muito durona, eu não gosto de pedir ajuda pra ninguém, não. Tem um problema, o problema é meu, eu vou resolver sozinha. Você não precisa me ajudar. Mas com ele, principalmente, eu entendi isso, sabe? A gente tá junto. Então, o meu problema é seu problema. Bacana. Sabe? Isso mudou. Você acredita que o sucesso cobra um preço? E qual que é o preço que você pagou? Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Acho que pra você conquistar o sucesso, né? Entre aspas, você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitos momentos. Até mesmo... Aí eu vou voltar de novo, né? Eu falo tanto da minha mãe, né? Eu vou voltar até nela de novo, porque eu deixei de viver muitos momentos com ela, com meu pai, por causa do meu trabalho. Eu lembro que ela assistia muito Canção Nova. E ela falava comigo assim, às vezes eu ia em casa almoçar, e eu falava assim, mãe, eu vou estudar, vou comer de quentinha, tá? Não vou fazer comida. Aí eu estudei, comecei a trabalhar, comecei a comer de quentinha, e levava as quentinhas pra ela também, pra ela não cozinhar. E aí eu chegava, na maioria dos dias, correndo, dava a quentinha dela, botava no prato, ajudava, isso aqui, e ia sair correndo. E geralmente estava começando o terço da misericórdia, e aqui era de 3 às 3h30. Ela falou assim, Tatíla, senta aqui, vem assistir o terço comigo. Fica aqui um pouquinho. Aí eu falava, não, mas eu tenho que ir embora, eu tenho que gravar, eu tenho que sair disso aqui. E aí, na maioria das vezes, eu saía correndo. E quando ela tava no hospital, todo dia eu parava, botava um fone no ouvido dela, botava um fone no meu filho e ficava ouvindo o terço. Então, assim, esses momentos eu acredito que eu tenha perdido alguns, apesar do meu trabalho ter essa flexibilidade de horário, então eu conseguia muito tempo estar ali. Mas em alguns momentos eu acredito que eu fiquei meio ausente. Se eu pudesse voltar, talvez eu teria feito algo de diferente nesse sentido, sabe? Esperar dessa meia horinha. Esperar dessa meia horinha, sabe? Tipo assim, o que é 30 minutos ali? Mas, enfim, a gente só entende isso quando passa, né? Exatamente. Exatamente.
Então, eu acredito que esse tenha sido o momento, por mais que tenha sido pessoal, esse foi o momento profissional mais difícil da sua vida? Sim. Sim, porque... Sim, Não que porque... tenha que ser, tá? Não. Tô falando que de acordo com o que você falou, mas não. Profissional, o momento mais difícil da minha vida foi... O início Né? foi difícil, mas estava tudo bem, sabe? Apesar de estar difícil, apesar de não ter dinheiro, apesar de estar ali lutando, tava tudo bem. Uhum. Então, Você acredita em Deus? Sim. E o que Deus fez naquele momento, assim, que você acha? Nesse momento difícil? Lá atrás Você ou... tava nesse momento difícil, que eu acabei de perguntar, o momento mais difícil da sua vida profissional, você enxergou ali algum... Eu acredito que Deus, ele... Só retornando. Lá atrás foi difícil por causa disso, né? Dessa dificuldade inicial, mas estava tudo bem. Agora, o mais difícil mesmo foi ter que tentar de alguma forma trabalhar com a minha mãe no hospital. Eu acredito que tenha sido a parte mais difícil, assim, de todas. Porque se tivesse tudo bem, você tem força, você tá ali com a cabeça no lugar para poder resolver aquela situação. Mas quando ela tava ali, como é que você trabalha? E aí, se você não trabalha, né? você sendo um empresário, como que você ganha dinheiro? O dinheiro acaba, você pode ter sua renda ali, você pode ter toda a estrutura, mas se você não trabalhar, o dinheiro do empreendedorismo, e aí? Então foi o momento mais difícil, mas eu acredito que Deus, ele fez tudo do jeito certinho, sabe? Hoje eu paro, olho assim, e vejo desde antes que ele foi me preparando o tempo todo pra passar por aquilo, e eu acredito que só ele mesmo pra sustentar, porque se você for parar pra pensar, é louco você viajar 2 horas por dia, 2 pra ir, 2 pra voltar, você não comer direito, porque não tinha lugar pra comer, você ficava a maioria do tempo dentro do hospital, e ao mesmo tempo você via sua empresa ali, que você tinha que estar ali, mas você não conseguia, porque você não tinha cabeça de estar ali, e às vezes você tinha compromisso que você tinha que cumprir, então você, tipo assim, estava no evento, você tá sorrindo ali, mas tua cabeça tá em outro lugar. Então, assim, se Deus não sustentar, não vai, sabe? Se você pudesse encontrar com a Tatila de 18 anos de idade, o que você diria olhando nos olhos dela? Deu certo, deu tudo certo. Eu tava certa, sabe? Qual foi o maior não que você já recebeu, teve? E hoje você agradece por ele. Você agradece por esse não. Tem. Quando eu saí do meu estágio lá de Paraíba, eu lembro que foi o último ano, né? E teve a troca de governo e eu pedi pra continuar lá. Porque pra mim aquilo ali já tava ótimo, né? Porra. E aí eu pedi pra continuar, virou, enfim. E aí a pessoa falou assim, não, vou ver assim e tal. E não me retornou. Então naquele momento aquilo ali foi frustrante pra mim. Porque tipo, o cara me falou não. Mas que bom que ele me falou não. Porque isso me fez vir pra cá e foi fazendo com que eu chegasse aqui. Talvez se eu estivesse lá, eu estaria lá até hoje. Tinha feito carreira lá, tinha me formado, fui continuar trabalhando. Tinha feito concurso, sei lá. Então, assim, foi bom. Bacana. É bacana porque às vezes a pessoa que tá lá do outro lado, às vezes você tá recebendo um não, você recebeu um não, você não tá entendendo por quê. Mas calma que lá na frente vai fazer sentido, cara. Tudo faz sentido. Entendeu? Vai lá na frente Pode vai fazer sentido. demorar, mas uma hora você vai entender por que tudo aconteceu. Exatamente. Tatila, quando tudo isso passar, quando a Tatila deixar de existir, o que você gostaria, qual legado seu que você gostaria que permanecesse? De trabalho. Eu quero que as pessoas olhem e vejam um trabalho bem feito, sabe? Um trabalho ético, um trabalho bonito. Uma história bacana, sabe? De quem começou sem ter nada, literalmente. Porque eu falo assim, o que adianta você ver a história de alguém que quer te ensinar alguma coisa, mas que ela não construiu nada? Não tem nem como O que ela vai te ensinar? Muitas vezes as pessoas fazem isso. Mas tá, e aí, o que você fez? Sabe? Eu acredito que eu quero isso, que meus filhos olhem pra trás e falem assim, pô, que legal que a minha mãe fez. Sabe? E eu olho também, tenho orgulho daquilo que eu construí. Cara, se você hoje fosse uma última oportunidade de você falar assim pra milhares de pessoas, que mensagem que você deixaria? Olha pra essa câmera Tem aqui. uma frase que eu gosto muito que fala assim, na vida você tem 2 opções. Ou você vai ser protagonista da sua história, ou você vai ajudar alguém a ser protagonista da dele. A escolha é sua. Eu acho que é isso. Não que seja errado ajudar alguém a construir uma história, mas se você pode construir a sua história, por que você não constrói? Sabe? Só depende de você. Só depende da sua vontade de fazer dar certo.
apesar de tudo, em meio de todas as dificuldades, dá pra fazer, sabe? Dá pra fazer e... Dá pra fazer porque eu sei que dá. Eu sei porque eu fiz, entendeu? E sem ter padrinho, sem ser herdeira de nada. Só construir, passo a passo. Errando, aprendendo, voltando, recomeçando. Mas construindo uma história bacana. E dá pra fazer, sabe? Dá. Eu ia pedir uma mensagem final assim, mas eu acho que ela já deu, né? Essa mensagem final, uma mensagem de coragem, né? Porque ela realmente começou só com um sonho. Só tinha um sonho. Era uma câmera e um sonho. Só que sonhar sem fazer nada... Não adianta. É delírio. Né? Sem botar a mão na massa é delírio. E tem uma coisa também. Se então você conquistou algo, você para... Porque é muito fácil também. Você conquistar algo, você relaxa. Já tô ali. Só que o mundo tá correndo, as pessoas estão aí. Tá mudando. Tá mudando, vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Essa pergunta que eu faço pra todo mundo... e eu queria fazer para você também. Acredito que eu e quem está acompanhando essa entrevista saiba a resposta, mas eu vou te fazer também. Se Deus te desse uma oportunidade, uma única oportunidade de jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Acho que você falou, né? Ela vai fazer chorar no final do tempo. Ui, gente. Seria minha mãe, com certeza. Acho que não tem outra pessoa, né? Graças a Deus, assim, todo mundo importante que eu tenho tá aqui. Mas eu acho que seria... Inclusive, essa semana seria aniversário dela, né? Sim. E ontem aconteceu uma coisa bem legal. Eu tava num arraiá, e aí a gente lá olhando, eu falei assim, sinceramente, você aqui eu ia botar uma blusa dela, porque tava frio, né? Aí, sem querer, eu olhei pro alto, assim, tinha uma estrela brilhando. Tinha várias estrelinhas e tinha uma grandona. Aí eu falei, caramba, gente. Tipo assim, como que a vida dá sinais, né? Então, acredito que seria ela. Assim, pra ter mais um momento. Não que eu me arrependa de nada, que ficou faltando alguma coisa, mas pra ter, porque assim, é aquela questão, tava tudo bem. Sabe? Tava tudo bem, de uma hora pra outra não tá mais. E não tem nada, tipo, não tem o que você possa fazer. Sabe? Então, assim, por mais que você tenha vivido tudo que você pudesse viver, graças a Deus eu consegui com o meu trabalho proporcionar muitas coisas pra ela, abrir mão de muita coisa que eu poderia ter, de viagem que eu poderia ter feito, pra poder ficar com ela. Não me arrependo, acho que eu tinha que fazer aquilo, sabe? Era o mínimo que eu poderia fazer por tudo que ela fez por mim, a vida inteira. Só que sempre fica faltando alguma coisa, né? Fica aquele último abraço, aquela última... O último eu te amo, a última frase. E não tem dúvidas. Você falou que você... Geralmente eu encerro, a pessoa encerrou, falou isso aí, tá ok. Mas você falou que você sempre comprava 2 quentinhas e chegava lá e entregava uma pra ela, né? Qual quentinha que você compraria pra vocês duas? Frango. Algo que ela gostava? Gostava, na verdade, eu acho que eu não compraria quentinha, eu faria. Hoje em dia, toda vez que eu tô fazendo comida, eu lembro disso. Eu falo assim, gente, eu falava assim, mãe, eu vou trabalhar, vou fazer quentinha, eu vou trabalhar pra comer de quentinha. E ela falou assim, Tati, não tem nada melhor do que você fazer sua comida. E ela sempre gostou muito de cozinhar, ela cozinhava muito bem, fazia doce, salgado, trabalhava com isso, né, fazia bolo. E eu nunca liguei pra aquilo, eu falava assim, não, eu quero trabalhar, eu quero, sei lá, eu não quero ficar em cozinha, não gosto. E nunca me interessei em aprender a fazer aquilo. E hoje em dia, com essa mudança toda de vida, eu faço minha comida, eu faço meu almoço. E cada vez que eu faço, eu fico pensando, eu falo assim, poxa, por que eu não fiz isso antes, sabe? Como que seria se ela estivesse aqui pra comer a minha comida? Então, eu acho que eu não compraria uma quentinha, eu acho que eu faria a comida. O que ela mais fazia que você gostava? Já que você falou que ela fazia tudo isso, bolo, o que você pediria pra fazer nesse último jantar? Ou último café da tarde, não sei, enfim. Tem uma coisa que as pessoas vão rir. Sabe o que eu gostava? Tem muita gente que acha ruim, mas eu gosto de café com gu. Cara, falaram isso aqui. Café com gu, Falaram gente. isso aqui. Não sei nem se é legal falar isso aqui, mas eu gosto. Falaram isso aqui. Só falaram o inverso, angu com café. Angu com café. Não sei se tem o mesmo gosto. Café. É muito É a mesma bom, coisa. tá? Angu com café. Cara, eu não lembro quem foi o entrevistado que teve aqui. Você que tava aqui, Matheus, você lembra? Cara, falou angu com café. Falei isso, eu falei, o quê? Angu com café? Café com... Falou assim, é isso. Foi a Gabi, a Gabriele Arruda, a personal trainer, Gabriele Arruda. Ela Isso mesmo. gostava? Ela falou, falei assim, na mesma pergunta, né?
Quem que você gostaria? Ela falou assim, minhas 2 avós. Eu falei uma pessoa só. Que eu desse uma chance pra uma pessoa. Você escolheu 2. Tá bom, 2. Aí ela falou que uma, ela pediria algo lá, e a outra era angu com café. Angu com café. Ela falou, cara, É muito que bom. saudade. Você vê que é uma coisa simples, né? Eu acho que as melhores coisas são as coisas simples. É uma coisa simples. Mas que eu ligava e falava, mãe, tô chegando. Ela tava fila, vou fazer o café. Aí quando chegava, tava lá. Angu com café. Cara, que bacana. E as coisas que ficam. Tatila, eu te agradeço demais, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito bacana ouvir aqui a sua história. Tenho certeza que quem tá lá do outro lado só não vai se inspirar com as histórias que passam aqui se não quiser, né? Parabéns por tudo que você construiu, parabéns por você não ter desistido, cara, do seu sonho, porque assim, é uma cidade interior, e o que você falou, às vezes seu sonho maior é ir pra TV Rio Sul, porque é o que a gente tem mais próximo de ser um profissional de comunicação. Sim. Porque realmente, para pra pensar, quem se forma em jornalismo, qual oportunidade que vai ter aqui? Não. Se ela não criar, você criou a sua oportunidade, né? Eu brinco muito aqui, eu falo, eu queria ter uma rádio, não tinha como trabalhar na rádio, eu criei a minha. Queria ter um podcast, eu não tinha condição eu criei meu podcast. Então, e você criou a sua empresa, você virou jornalista, você não foi pra TV Rio Sul e comunica do mesmo jeito. Sim. Né? Então, cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível. A pessoa que tá do outro lado não entender isso, cara, é incrível demais. E não só ela, você aí do outro lado, independente do que você queira ser, tá? Se você quer fazer os salgadinhos, né? Quer empreender, olha aí, às vezes a sua avó tá te dando uma inspiração, a sua mãe tá do seu lado, tá te inspirando, entendeu? E isso pode virar um grande negócio, tá? Então é isso, assim, obrigado. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa aqui, te perguntar alguma coisa, ou que você gostaria de falar, você pode falar, tá bom? E às vezes você me perguntou disso, mas eu queria tocar nesse assunto. Beleza, fica à vontade. Não, acho que a gente conversou muito, eu não sei nem quanto tempo tem já, né? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei, falei, são quantas horas de podcast? Porque é muita história e eu falo muito, né? Então... Mas deu tudo certo, então? Sim, perguntei tudo? Não, eu quero só agradecer mesmo pela oportunidade de dividir um pouquinho. Espero ter conseguido, de alguma maneira, passar, né, esse espírito de empreendedorismo, né, sabe? A gente fala que é empreendedorismo raiz, sabe? Eu não sou um entrevistador do Sebrae com perguntas técnicas, não sei o quê. É isso, a gente quer mostrar o lado empreendedor, né? Humano, sabe? Entendeu? Então, assim, só agradecer mesmo. Obrigada. Programa Cidade Foco, Página News sempre aberto para receber vocês também. Aproveitar para falar para todo mundo que tá assistindo, né? Para seguir Cidade Foco, Página News. Tatila Nascimento também lá. E tomar café comigo todo dia. De manhã. E é isso. Obrigada, sucesso pra gente. Que Deus abençoe. Já fez algum vídeo tomando café com angu de manhã pra galera? Não fiz, Tem que fazer então. Então amanhã ela vai fazer um vídeo. Fiquei com vergonha. Tá? Fiquei com vergonha de botar café com angu. Não dá. Não, fica vergonha. Gente, então é isso daí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a você, tá? De casa que tá aí. Corta pra mim aqui. Corta pra mim. Quem falava isso era o falecido... Da Atena, né? Não. É o... Aquele da Cidade Alerta. Cidade Alerta também, que era do Nós estamos bem de programa nome, da Globo Tchelão. Como é que é? A produção tá melhor que a gente. Como é que é o nome? Marcelo Rezende. Corta pra mim, corta. O Marcelo Rezende. Tá melhor que a gente de novo. Ele fazia um programa lá da Globo que ficou muito conhecido. Passou até uma época notícia aqui de 3 Rios aqui, esqueci lá. Linha direta. Somos antigos, só quem tem mais de 40 aí, tá? Galera, é isso. Muito obrigado, tá bom? Mais uma vez agradecer aqui aos nossos parceiros também, empreendedores, tá? Se você também é empreendedor, quer fazer parte de construir essa história aqui, apoiando o empreendedorismo local, regional, tá? Então chega junto com a gente aí, além de fortalecer a sua marca também, né? Porque a gente tenta fazer, assim como a Tatila, né? Que o Manchinha Cast seja um veículo aqui de inspiração, de comunicação, né? De comunicar coisas boas histórias, boas inspirações, né? Então chama a gente lá no @ManchinhaCast, chama lá no direct, beleza? Então é isso, ó, até o próximo episódio, tá beleza? Fiquem todos com Deus, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal que a Tatila passou também aqui pra vocês, tá? Então até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, valeu, fui.